Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o Tribuna Livre nesta segunda-feira, dia 30 de junho de 2025. Mais uma semana começando e a gente está aqui com você. Eu sou Adriana Ferreira e aqui também Léo Apolinário. Tudo bem, Léo? Bom dia. Bom dia, Adriana. Tudo bem? Vamos começar a semana? Vamos começar a semana, né? E muita informação, a gente está com muita disposição também, até porque o fim de semana foi também muito produtivo, né, Léo? A gente descansou também e aí a gente chega com gás total para encarar a semana e trazer toda a informação possível para o nosso ouvinte e também para o nosso espectador. Exatamente, estamos com gás total nessa segunda-feira. Quero dar meu bom dia também para você que está nos acompanhando aqui na TV Horizonte, na Rádio América. Gente, Tribuna Livre hoje falando sobre os cuidados com os idosos no inverno. A gente sabe que essa mudança de temperatura atinge em cheio a saúde de todo mundo, mas não é mesmo? Mas os idosos são um público mais vulneráveis. E aí surgem muitas dúvidas. Que remédio tomar? Quando ir até uma unidade de saúde, gripe, resfriado? Como fazer, Adriana? Pois é, Léo, a gente vai conversar hoje com a geriatra da Saúde no Lar, Simone de Paula Pessoa Lima, sobre esse assunto e a gente te convida a participar com a gente. O nosso debate vai começar daqui a pouquinho, então dá tempo de você já começar a enviar a sua pergunta para a gente, tá? Nosso WhatsApp, 99412-2179. Eu vou repetir, 99412-2179. Aproveite e responda a pergunta do dia. Você gosta do inverno? Porque o inverno chegou, né, em junho, foi no dia 20, agora a gente tem pelo menos mais 2 meses de inverno, pelo menos até setembro a gente ainda tem que conviver com esse frio, né, mais intenso, com a estação mais seca, e a gente sabe que é um período em que essas doenças respiratórias elas chegam com força total, e aí vem as gripes, os resfriados, tem também, né, as doenças respiratórias aguda grave, as síndromes respiratórias que têm preocupado bastante, né, o sistema de saúde aqui em Belo Horizonte e também em Minas Gerais. De forma particular, né, particularmente, eu não gosto muito de inverno, não. Eu não gosto muito de frio, de falar a verdade, viu, Léo? Eu gosto do calor, porque eu acho que o calor, ele te proporciona mais possibilidades de você se refrescar. E é uma estação também mais feliz, mais radiante, mais luminosa. Então, eu gosto disso. Gosto do verão, gosto da primavera. Então, não sou muito fã do frio, não. Agora, o frio, quando você está em casa, né? Quando você está assim, num ambiente mais acolhedor, quentinho, aí vale a pena. Mas sair no frio com o nariz gelado, não sei se é muito minha praia, não. Acordar às 4h30 da manhã para trabalhar Pois no frio é. é complicado, né? É. Mas eu gosto do frio, sabe? Só tem um problema no frio, gente. A gente acaba comendo demais. Tem isso. É muito A gente engorda um caldo, pouquinho, né? bebidas quentes. Aí, porque parece que você preenche, né? Você tá ali deitado, debaixo da Preenche coberta, vendo um filme. literalmente, né, Léo? Você preenche aquele vazio, aquela coisa gostosa. Você faz várias receitas gostosas. Minha né? sogra faz um angu à baiana. Nossa, é bom demais. É o angu Nossa. aquele mais não tão firme, sabe? Aham. Mais molinho, Sim. com carne moída. Ai, que delícia. E aí coloca queijo também no meio. Aí fica gostoso, mas tem que comer só no inverno. Vamos marcar né? pra ir lá? Vamos, lá em Santa Maria de Tabira. É pertinho, não tem problema não. Pra comer a E fora gente aquelas vai. comidinhas de mãe gostosa, né? Minha mãe, essa hora, deve estar fazendo lá carne moidinha com o repolho refogado, quiabo, né? Aquela comidinha mais acolhedora. A gente busca, né? Uma comida que abraça, né? Assim? Sim, mas ao mesmo tempo também eu penso naquelas pessoas que estão mais vulneráveis, Também. né? Infelizmente. Inclusive nas últimas semanas nós trouxemos aqui no Tribuna a questão da acolhida Dom Luciano Mendes de Almeida para doar agasalhos, cobertores, enfim, é um momento que para algumas pessoas é um momento bom, mas para outras que sofrem, né? Principalmente aquelas em situação de rua. Exatamente. A gente sabe que é um período difícil, até muitas pessoas acabam morrendo, né? Não Isso. aguentam realmente esse frio tão intenso. E a gente, pelo menos a promessa é de um inverno, né, mais rigoroso. Vamos ver como que o inverno se comporta, pelo menos esse ano, porque ultimamente a gente não está tendo muita estação definida. Né? Exatamente. Então a gente não tem muita regra para isso. Pode nos surpreender. Vamos ver então como é que vai ser. Mas o fato é, você gosta ou não de inverno? Participe com a gente. 99412-2179. Tem alguma pergunta relacionada à saúde do idoso, né? Nesse período de frio, nesse período de inverno?
manda, aproveita também, já manda para a gente, porque daqui a pouquinho a gente já traz as respostas para a sua pergunta e também as análises aqui da nossa especialista. Exatamente. E você já sabe, para quando a gente inicia o nosso programa, a gente faz aquele giro de notícias nos principais portais de notícia. Se você ainda não leu, se você ainda não viu nada, pode ficar tranquilo, porque aqui no Tribuna, todos os dias, a gente te atualiza com as principais notícias do dia. E nós vamos começar hoje, Adriana, com o Portal G1. Quais são os destaques do Portal G1? O Portal G1 traz para a gente, Léo, ouvintes, espectadores, a informação sobre o IOF, né? Após a derrota do decreto do IOF, Mota nega ter traído o governo e dá recado. Nós avisamos. É o presidente da Câmara, né, o presidente Hugo Mota, que classificou como fake a avaliação de que o governo teria sido traído com essa votação. O deputado também criticou discursos, né, do nós contra eles, o que chamou de polarização social. Eu, particularmente, Léo, em relação a essa questão do IOF, o que eu sei, ou o que eu penso ser mais essa derrota, né, histórica para o governo federal, eu penso que é mais um resultado da má articulação que o governo vem desenvolvendo, né, ao longo de todos esses anos, desde que o governo Lula realmente começou. A dificuldade que o governo tem demonstrado em articular com o Senado, em articular com a Câmara, a troca de ministros para ver se a situação muda. Com isso, a gente troca também a Secretaria de Comunicação, que pouco, né, a gente vê resultados. E essa dificuldade, mais uma vez, do governo impor ou se impor, né, ou impor a sua pauta em meio ao Congresso Nacional. Então, mais uma vez, a gente vê essa dificuldade do governo federal na articulação. Assim que eu penso o que houve, né, em relação ao IOF. Fato é que o governo Lula também tenta agora um posicionamento, né, da Advocacia Geral da União para ver quando ou se é possível recorrer agora ao Supremo Tribunal Federal para reverter essa decisão do Congresso. E a gente tem também outras informações aqui em relação a Juliana Marins, viu, Léo? É o pai da Juliana Marins que critica o guia de trilha, né? Se afastou para fumar e também as imagens inéditas revelando as primeiras tentativas de resgate e também a família que está indo à justiça, né? Para que esse corpo da Juliana Marins passe para uma nova autópsia aqui no Brasil, família tentando trazer, né, fazer esse traslado do corpo da Indonésia aqui para o Brasil. Essa dificuldade que ainda persiste. E fica um alerta também para quem pretende ir até o lugar onde ela foi para fazer algum turismo. Eu estava vendo algumas imagens esse fim de semana na internet. É um lugar extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Qualquer descuido pode acontecer o que aconteceu com a Juliana. Vamos então ao Portal Tempo? Vamos ao Portal Tempo, que hoje traz um destaque, um dado assim, muito triste. A cada semana, um idoso em BH é abandonado em leito de SUS, gente. De janeiro, do dia 1º de janeiro até o dia 18 de junho desse ano, dados aí da prefeitura, 23 idosos foram abandonados em leito após receberem alta do hospital. O que acontece? O idoso dá entrada, às vezes ele fica dias, trata daquela doença e depois simplesmente não aparece ninguém para buscar esse idoso e ele fica lá. Para ter uma ideia, a Santa Casa hoje tem 16 idosos vivendo lá. Alguns já têm 15 dias e outros 1 ano e meio. No Hospital Célio de Castro já estão criando até o famoso leito social, que são desses pacientes, né, que ficam dias internados e já estão lá fazem meses, tá? O Ministério Público já está aí conversando com algumas casas e também com outros poderes para tentar resolver isso, ver o que pode acontecer. Agora, na minha opinião, é o seguinte: o idoso dá entrada no hospital, alguém dá entrada com ele. Se essa pessoa não aparece, vá atrás de quem deu a entrada junto com ele e coloca ele para se responsabilizar por isso, porque assim, é uma falta de empatia, uma falta de coração. Principalmente, às vezes, pessoa da própria família, né, Léo? Da própria família. É muito triste. Você vê, a pessoa cuidou, serviu a vida toda e agora é tratado desse jeito. Não merece, realmente. Não merece. Né? Pois é. A gente vai agora... antes da gente passar para o Vaticano, a gente tem só mais uma notícia que é importante, que às vezes tem um dinheirinho, né, caindo na sua conta, porque a Receita está pagando o maior lote de restituição do imposto de renda para mais de 6,5 milhões de brasileiros, tá?
Então aí depois você verifica se você está nessa lista, vai lá no site da Receita, no aplicativo, porque se você tem um dinheirinho a receber de restituição, né? Às vezes é a possibilidade agora de cair, pingar alguma coisa, né? Qualquer quantia que pingar na conta já é lucro, né, Léo? Faz uma diferença. Depois do tanto de imposto que a gente paga. Não é? Né? Já está na época do ano que nós já pagamos todos os impostos, agora a gente vai trabalhar para nós mesmos. Ah, já? Já passou da hora, né? Eu tenho a sensação de que eu estou pagando eternamente. Gente, rapidamente nós vamos passar aqui no Vatican News, as notícias da igreja. O Papa, ele se reuniu com umas religiosas, né, e agradeceu o trabalho delas e disse que são enraizadas no amor, lançar as sementes do bem, elas lançam essas sementes do bem. Ele também se encontrou com a vice-presidente do Vietnã, no Vaticano. Falou também que é preciso abandonar os slogans e partir para ações concretas contra a fome. Uma coisa agora que eu quero destacar aqui do Vatican News, que ontem teve uma celebração, ontem foi o dia de São Pedro e São Paulo, o dia do Papa, vamos dizer assim, e ele impôs aí em 54 arcebispos um paramento litúrgico que só os arcebispos usam, que chama pálio. E desses 54 tinha alguns brasileiros. Dom Ângelo, que é arcebispo de Vitória, Dom Odelir, que é arcebispo de Chapecó, em Santa Catarina, Dom Francisco, arcebispo de Joinville, Dom Vitor Aguinaldo, arcebispo de Vitória da Conquista, na Bahia, e Dom Antônio Emídio, arcebispo de São José do Rio Preto. Então são esses brasileiros que participaram ontem da celebração na Basílica de São Pedro e receberam o pálio. Pois é, gente, essas são as principais notícias, né, dessa segunda-feira, dia 30 de junho. Junho tem 30 dias? E amanhã já é primeiro? Ah, então tá bom. Então, dia 30 de último dia, né, do mês de junho. Então, você já participa com a gente. Já tem mensagem chegando aqui para nós, né, dos nossos ouvintes. Você gosta do inverno? O que você acha do inverno? Tem alguma pergunta para a gente falar daqui a pouquinho, né? A gente vai estar aqui com uma geriatra, né, especialista no assunto, a doutora Simone de Paula Pessoa Lima. Ela vai estar aqui com a gente respondendo perguntas. Então, você pode enviar a sua, tá? Vou repetir o nosso WhatsApp, salva direitinho aí, tá? 99412-2179. Voltamos daqui a pouquinho. Fique com a gente, não saia daí. Estamos de volta com o Tribuna Livre e vamos ao nosso assunto do dia, os cuidados com os idosos no inverno, minha gente. A estação mais fria do ano começou no dia 20 de junho e segue até o mês de setembro, quando dá lugar à primavera, temperaturas mais baixas, umidade do ar mais baixa, dias mais curtos e noites mais longas são as principais características desta época do ano. Pois é, Léo, sem dizer também que é o período, né, que exige maior atenção com a saúde, sobretudo em relação aos idosos. As unidades de saúde ficam mais cheias, isso é fato, e a época dos resfriados, da gripe, das doenças terminadas em ite, sabe? Rinite, faringite, sinusite. Faz coleção. Pois é, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, Léo? Isso, exatamente. E para conversar com a gente sobre isso, nós temos aqui a geriatra da saúde no lar, Simone de Paula Pessoa Lima. Doutora, muito bem-vinda ao nosso Tribuna Livre. Bom dia, obrigada pelo convite, para poder esclarecer algumas dúvidas aí dos telespectadores em relação a esse cuidado ao frio. Parece que esse ano BH está esfriando mais, né? Parece, é verdade. Já teve uns 2 anos que não tivemos um inverno e agora que nós estamos com um inverno mais rigoroso, precisamos cuidar mais. O último foi em 2022, eu me lembro. Tá vendo? Eu ia embora aqui da TV 4 horas da tarde, parecia que era 9 da noite. Nossa. Eu andava devagar, porque eu andar rápido fazia vento, tava tremendo de frio. Nossa, mãe. E essa estação chega, doutora, eu imagino que a preocupação aumenta. Quando eu disse que as unidades de saúde ficam mais cheias, a doutora Simone fez assim, ó, isso mesmo, fica mesmo. Porque realmente é verdade, né? E a gente tem uma preocupação muito grande também em relação ao índice vacinal dessas pessoas, né? Isso mesmo. A esses cuidados todos, porque a gente precisa ter, de certa forma, uma retaguarda, né? Aumentar a imunidade na medida do possível. Exatamente. Na época da pandemia do Covid-19, foi falado muito sobre isso, imunidade de rebanho, né? Quando eu tenho várias pessoas protegidas, eu dissemino menos aquele vírus. E é um pouco do que a gente fazia com as campanhas de gripe, de influenza, vacinando grande parte da população. O Brasil era um dos países que mais vacinava.
Infelizmente, a gente estava conversando, né? Depois da campanha, depois da pandemia, houve uma diminuição dessas pessoas que procuravam as vacinas, das campanhas, né? Que atendiam as campanhas públicas. Então, ano passado, nós tivemos 34% só de vacinação. Então, nós não atingimos, assim, nem Isso 50%. Muito baixo. E o que nós estamos vendo hoje, este ano, nessa temporada do frio, na verdade não é só o inverno, o outono já traz muitos quadros infecciosos, muitos vírus circulando, e aí nós temos uma maior incidência de internação por quadros virais. Doutora, é muito importante. Agora, como que a gente pode diferenciar, doutora, um resfriado de uma gripe? A gripe e o resfriado são causados por vírus, tá? Só que são vírus diferentes. É como se fossem primos. Só que tem um mais fraco e um mais forte, tá? A gripe, ela traz sintomas mais intensos. Uma febre mais intensa, um quadro respiratório que deixa maior cansaço no paciente. O resfriado incomoda, mas ele não, vamos colocar, não leva para a cama. Tá? E se leva é aquela pessoa que não está querendo tanto, já gosta de ficar mais quietinho, mas ele não tem essa capacidade, apesar de poder ter febre, mas é uma febre mais baixa, nariz escorre, tem uma tosse, mas tudo com sintomas mais leves. Quando o quadro é um quadro por influenza, que é a gripe, aí a gente tem quadros mais intensos, pode cursar com pneumonia viral, tá? Geralmente causada pelo quadro de influenza, e aí nós temos agora esses outros vírus circulando, mais importantes. Então, além da influenza que causa a gripe, nós temos o Covid-19, que continua gerando infecções em pacientes de todas as faixas etárias, também no paciente idoso. E nós temos o vírus sincicial respiratório, que é o vírus da bronquiolite de bebê, que internava os bebezinhos, todo mundo conhecia. E a gente achava que todo mundo criava imunidade, não tinha problema para o idoso. Da pandemia, começou-se a testar qual o vírus que o paciente tinha. E viu que o vírus sincicial respiratório também estava com uma alta incidência na pessoa idosa. Foi desenvolvida a vacina e hoje nós temos. Outros vírus estão crescendo, a gente começa a proteger de um lado, aparecem outros que têm uma capacidade de infecção. Então, são muitos vírus que nós temos. Os principais seriam esses que a gente comentou. E diferença entre resfriado e gripe é muito mais a intensidade dos sintomas, geralmente de via aérea respiratória. Agora, a medicação, ela precisa ser acordada com o médico, né? Na verdade, há um risco de automedicação muito grande nessa época também, Sim. né? Toma um remedinho tal, tem vitamina C, tem, né, um antitérmico junto e tal. Deu certo para mim, toma também. Mas eu te confesso, vou te confessar uma coisa, porque às vezes a gente está com um sintoma tão pesado, tão difícil, está com muita dificuldade e tudo, aí a gente vai ao médico, o médico fala assim, é repouso e água. Uhum. Aí eu confesso que eu fico às vezes brava, porque a gente quer algo que resolva rápido, não é? Sim, sim. Tratamento de viroses, de uma forma geral, a gente usa sintomáticos. Existe sim medicação específica para vírus, mas a gente usa em casos determinados, é raro a gente usar. Por isso que é frustrante, né? É uma virose. Bebe bastante água, você pode tomar um antitérmico e vai passar. Porque o organismo vai dar conta da maioria das viroses, tá? E os sintomáticos seriam o quê? Antialérgico, para diminuir um pouco a secreção, aquela coriza nasal, um pouquinho da tosse. Tomar remédio que dá aquela dor no corpo, então você vai um antipirético que diminui febre, um analgésico para diminuir um quadro de dor, aquela mialgia, aquela dor que acompanha o quadro respiratório, né, infeccioso de vias aéreas. Então, esses são os medicamentos que a gente pode usar nesse quadro. Uhum. Casos específicos, aí o médico faz a prescrição de um antiviral, que é um medicamento que não circula com tanta facilidade. Tem que ter receita, tem que ter todo um critério para ser indicado. Uhum. Por isso que é frustrante, né? Pois é. A gente sempre quer a pílula mágica. Então, o ideal é a gente pensar em prevenção. Tá. Bom, você vai continuando mandando suas perguntas. Já estou vendo aqui no WhatsApp, tá chegando muitas participações. 99412-2179, que a doutora Simone vai continuar aqui com a gente hoje no Tribuna Livre. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.
Estamos de volta aqui com Tribuna Livre, hoje falando sobre os cuidados com os idosos, né, nesse inverno. Aqui conosco está a doutora Simone de Paula Pessoa Lima, ela que é geriatra da Saúde no Lar, está aqui com a gente respondendo algumas perguntas. Você pode mandar também, 99412-2179. Você gosta do inverno? Responde aqui pra gente também, tá? A gente vai ler as participações daqui a pouquinho. Doutora Simone, vamos falar agora de pneumonia. Muito bem. A gente começou falando sobre os vírus, que são micro-organismos que nos infectam, causando essas viroses que a gente fala, né, do sistema respiratório, principalmente. Mas nós temos também infecções bacterianas. Eu falei que o vírus pode dar pneumonia, correto? Uhum. Mas nós temos outros micro-organismos que também podem causar infecção. Entre eles, nós temos as bactérias. E as bactérias também ficam, vamos falar, circulam com maior frequência nesse momento de maior frio. Então, nós temos as pneumonias causadas por bactérias e essas, sim, precisamos de antibiótico para poder nos curar, né? Para poder ajudar o nosso organismo a nos curar de forma eficaz. E temos vacina também contra pneumonias, contra infecções pneumocócicas, que são bactérias que causam pneumonia. Gente, vacina no sistema de saúde. Várias têm no sistema de saúde. Algumas não têm no sistema de saúde até então. Mas nós estamos sempre buscando, tentando incluí-las para que toda a população tenha acesso a essas vacinas. Mas lembrando, a de influenza tem. E a cobertura vacinal foi baixa. E a da Covid também. Também. Né? E combater as fake news. Muita gente não quer vacinar, idosos, os filhos não querem levar os pais, os próprios idosos não querem vacinar por conta de fake news. Eu já ouvi, olha o absurdo que eu já ouvi. A vacina da gripe, que anualmente é disponível, que aquilo é vacina para que o governo dá para matar os idosos. Essa foi uma associação que teve há muitos anos e perdura até hoje para algumas pessoas idosas, essa crença, né? A vacina, vamos esclarecer. O que é a vacina? De influenza, do vírus sincicial, a pneumo, contra infecções pneumocócicas. Nenhuma delas é capaz de provocar doença. Por quê? Eu pego ou o vírus ou a bactéria, quebro, pedaços dele coloco e faço a inoculação no paciente. Esses pedaços é que são os responsáveis pelo nosso sistema de defesa nos protegerem. Então, não tem como pedaços do vírus causar uma infecção. Então, não tem essa, por exemplo, tomei a vacina de gripe, fiquei gripado. Não. O que acontece com muita frequência nós temos milhões, milhares de vírus circulando. Os resfriados, geralmente os vírus mais leves. E quando a vacina chega para nos ajudar a nos defender, os vírus já estão por aqui. Ou você já estava com o vírus, ou você pegou um vírus que a vacina não cobriu. Porque ela não cobre para todos os vírus. Ela cobre para o vírus influenza, cepa A e B. Sim. Entendeu? Entendi. Então, tem essa questão também. Tá. Agora, o que a gente pode fazer no dia a dia para evitar também contaminação? Porque o que a gente vê, tá frio, qual que é a tendência da gente? Trancafiar. Trancar tudo, né? No ônibus, por exemplo, a gente hoje tem ônibus com ar-condicionado. Então, as janelas ficam fechadas, trancadas. Quarto de menino, a gente tenta, né, fechar tudo. Aí a gente procura, aí tira o cobertor, que estava guardado há muito tempo, edredom, que estava guardado há muito tempo, tapete, quentinho, né? Mas que cuidado que a gente pode ter no dia a dia para evitar problema com isso? Excelente pergunta. Primeira questão. Época de frio, ninguém quer passar frio. Nossa. Então, agasalhar de forma adequada, conforme o frio. O que eu vejo, às vezes, tá um sol, o idoso está no sol, tá quente e ele tá encapotadaço. Tem que ser conforme o frio, tá? Não pode ser nem em excesso e nem para menos. Deixar, apesar de fechar, né, tentar ficar em ambiente que não tenha tanto frio, nós temos que deixar ventilar, arejar aquele ambiente. Então, nem que seja uma frestinha, deixar aberto para esse ar circular. Vamos supor que eu estou dentro do cinema, todo fechado. Se eu tenho uma pessoa que está tossindo e ela espirrou, vamos falar assim, por causa de um quadro viral, aquele espirro dela fica ali pairando e todo mundo que está no cinema vai ter contato com o vírus. Então, eu infecto o maior número de pessoas. Então, se eu estou com a janela aberta, está ventilando o ar, isso favorece. Não tem condição. Estou no ônibus lá com a janela fechada, que é ar-condicionado. Eu trabalho com ar-condicionado ligado. Idealmente, o uso da máscara.
porque aí você diminui o contato desse vírus que pode estar pairando naquele ambiente com o seu sistema respiratório. Manter uma boa saúde adequada, a alimentação adequada, hidratação, é um período mais seco, né? E as nossas vias aéreas, quando ficam mais ressecadas, os vírus, as bactérias penetram com maior facilidade. Então, manter o idoso hidratado, porque geralmente ele não gosta de beber água, então é importante lembrar, oferecer. No frio é difícil beber água, né? Difícil, é. Então, ó, pode ser água, pode ser suco, pode ser chá, tudo isso são líquidos que estão entrando e estão ajudando no processo de hidratação. Uma alimentação saudável, controle das doenças de base. Um paciente que é diabético, está descontrolado, vai ter mais tendência a ter infecção. O paciente que tem DPOC, enfisema, bronquite, ele tem já um sistema respiratório mais frágil, então ele tem mais tendência também. Então ele tem que tomar mais cuidado. Lavar as mãos com água e sabão, passar álcool. Isso também, vamos supor, cumprimentei uma pessoa com a mão, ela está infectada, passou para minha mão, mas se eu lavei a mão, passei um álcool, eu já me protejo, tá? Então, são formas que a gente pode ajudar o organismo. E a vacinação, que é lembrar, né, provocar o nosso organismo para ele já ter células de defesa que quando chega o vírus, não, eu já te conheço, eu não quero que você fique por aqui. Ô, doutora, com a avançada idade, o que acontece com o nosso sistema imunológico? Olha, eu costumo brincar com os pacientes que quando a gente envelhece, não é só cabelo que fica branco, uma ruga ou outra que aparece, né? Há um envelhecimento dos nossos órgãos também. E o nosso sistema de defesa também passa por um processo de envelhecimento. Ele funciona? Funciona, mas não tão bem quanto antes. Por isso que, às vezes, o paciente idoso precisa vacinar com mais frequência do que o paciente da fase adulta, porque ele não responde tão bem à vacina, então eu tenho que dar mais doses em algumas situações. O paciente idoso, ele vai conseguir recuperar de um quadro infeccioso com mais lentidão. Então, ele demora um pouquinho mais a sair do quadro. Então, isso porque o sistema funciona, não tão bem quanto antes. A gente tem algumas participações aqui. Ô, Léo, eu vou ler aqui a Sônia, do Palmital. Minha conterrânea. Pois é. Oi, Adriana. Léo, bom dia, tudo bem? No inverno eu sinto muitas dores, eu tenho parafuso na coluna. Por mais que eu me agasalho, a dor continua, né? E ela fala que com isso ela vai levando. O que acontece? As pessoas que têm, né, essas próteses sentem mais dor também no inverno, é isso? Pessoas que tiveram fraturas, elas costumam queixar muito essa dor referida na época do frio. É importante entender que o nosso corpo, ele consegue manter a temperatura através da nossa circulação, da nossa produção de calor. Então, a nossa temperatura chega aí em torno de 36,5, 36, 36,5. Quando o ambiente está frio, eu preciso sustentar a minha temperatura. Então, eu preciso manter o isolamento térmico para eu não perder o calor. E por isso que a gente usa roupa de frio, meia, luva. Só que essas roupas, elas não nos aquecem. Elas não deixam a gente perder o calor do corpo. É quase como se fosse um isolante térmico, né? Sim. Então, eu tenho uma temperatura, eu mantenho essa temperatura quando eu isolo através dos agasalhos, de coberta, de luva, de meia, do ambiente que está muito frio, tá? Então, a primeira coisa é tentar manter essa temperatura. Mas esses pacientes que tiveram fratura, que já colocaram pinos, dependendo do material utilizado, esse material, ele vai também sofrer com o calor e com o frio, dilatação, contração, e isso pode gerar algum desconforto. Tá? Mas é importante, então, tentarmos manter a nossa temperatura para que isso não aconteça com tanta frequência. Nós temos mais participação aqui. O Washington, ele está dando bom dia e está falando que todos os cuidados e a atenção redobrada aos mais suscetíveis. Podemos falar do lado bom do inverno, que ele aproxima as pessoas. E parabenizando aqui a gente pelo nosso programa, pelo tema de hoje, né? E as respostas de fácil entendimento. Bom, doutor, agora uma coisa importante que a gente tem que criar nas pessoas tem uma pessoa em casa, está com resfriado, às vezes nem sabe se é resfriado, se é gripe. Isso. Dá um remedinho, mas não sabe, tá achando que é um resfriado e é gripe, né? A gente tem que criar também nas pessoas uma cultura de ir ao médico, não para qualquer coisa, mas ter atenção de procurar um profissional. Sim.
nesses casos de quadros de virose, a gente usa muito medicações sintomáticas. Tá com o nariz escorrendo, geralmente um antialérgico. Tá com um pouco de tosse, um medicamento que vai fluidificar, às vezes, a secreção que vai sair na hora da tosse. Eu costumo falar que eu sou aquela que não dá remédio para tosse. Tosse é proteção, sabia? Se a gente não tossir, a secreção fica lá Nem dentro. melzinho? Não. Uma coisa é a gente favorecer. Própolis. O própolis, ele evita, A própolis, vamos te falar assim, ele quase que faz uma barreira para o vírus que está chegando não conseguir penetrar. Vírus, bactéria, tá? Então, ele é antes do processo infeccioso. Tá. Ele vai te dar uma proteção. Mas depois que está com a infecção, o própolis em si não vai ter Aí é tanto água. líquido, hidratação, colocar para fora. A tosse é uma proteção. Pacientes que não tossem é um problema maior para mim. Porque ele fica com a secreção lá dentro, ele produz essa secreção não sai e ela acumula. E aí, pneumonia com mais facilidade. Então, tossir é importante, gente. E o chazinho da vovó? Então, é uma hidratação. Existem vários fitoterápicos, alguns chás que têm até mais propriedades de estimular o sistema nosso de defesa, que vão ajudar. Mas, num geral, o chá é uma hidratação. A hidratação é importante para a via aérea, para poder colocar para fora a secreção. O nosso ouvinte, o Carlos Eduardo, falando que ele gosta de inverno, que é época boa para saborear caldo de feijão, de mandioca, tudo bem quentinho. Canjiquinha. É uma delícia mesmo. Eu adoro. Canjiquinha. Mas aí tem que ter cuidado, porque colesterol, tudo mais, né? Então a gente tem que ter ficar equilíbrio, de olho, né? Equilíbrio na vida. Então, as coisas não é a hora gostosas... de exagerar É também, até bom né? pro idoso, né? Tem uma alimentação diferenciada, Pois toma outros remédios. Como que é, doutora, essa questão dos remédios? O idoso que toma muitos remédios já na questão da gripe. O mais importante é saber para que eu estou usando as medicações. Realmente, a frequência de doenças aumenta com o envelhecimento. Então, eu tenho, às vezes, idosos que têm uma lista de remédio, né? Não é o que nós gostamos como geriatra, mas às vezes é importante. Ele é hipertenso, diabético, tem um quadro de osteoartrose, eu às vezes vou lançar a mão e ele vai usar mais medicamentos para controlar as doenças. Mas tendo um objetivo, ok. Acontece que muitas vezes eu começo a tomar remédio que o vizinho falou que é bom, uma vitamina, um outro, e isso vai acumulando. O organismo, ele precisa metabolizar, ele precisa quebrar aquele remédio e ser eliminado, para ele poder sair do corpo. Quando são muitos, ele dá mais trabalho para o organismo, concorda? E aí vem uma infecção respiratória que descompensa a doença de base do paciente. Ele coloca mais medicamento para o fígado dele metabolizar. Então, a gente tem que ter um equilíbrio aí no uso da medicação. Por isso, existe a medicação, a frequência que ela pode ser usada, os benefícios que ela pode trazer, mas tudo com parcimônia. Doutora Simone de Paula Pessoa Lima, geriatra da Saúde no Lar. Você volta de outras oportunidades também, né, doutora? Fico à disposição. A gente te quer muito por aqui e com certeza a gente tem muito o que falar, principalmente para alertar, para trazer informação. Muito importante. Informação conscientizar, é muito né? importante. Com certeza. Ainda mais na saúde, medicamentos. Isso. Doutora Simone, obrigada. Quer deixar a sua rede social, algum meio de contato para o pessoal? Sim, temos um Instagram, Saúde no Lar, MG, onde você vai encontrar várias orientações, publicações e pode ter acesso também ao contato para a marcação de consulta no domicílio. Então, a gente atende. Tem o consultório que o paciente pode buscar, mas alguns pacientes têm mais dificuldade, são acamados, a família tem dificuldade de levar o paciente. A Saúde no Lar leva o médico até a casa do paciente. Legal. Então, @Saúde no Lar MG, tá? Isso mesmo. Para você que quer fazer contato aí com a doutora Simone. Doutora Simone, obrigada. Mais uma vez, a gente Muito espera em obrigada e outras parabéns oportunidades. por levarem esse tema importante nesse momento em Belo Horizonte. E com fácil entendimento, né? E isso Que a bom. gente deve a você também por ter trazido as informações de uma forma tão fácil, né? De Clara e entendimento para objetiva. o nosso ouvinte, para o nosso espectador. Exatamente. O Tribuna Livre vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós temos muito mais informações da cidade para você. Estamos de volta com o Tribuna Livre nesta segunda-feira, 30 de junho de 2025. Lembrando que você pode participar do Tribuna Livre, deve participar diariamente com os nossos temas do dia e também com a sua denúncia ou reclamação, tá? Um momento que você tem de subir na tribuna. Nós vamos correr atrás da sua reivindicação
e cobrar as autoridades a solução para você. Você pode participar, tá? O nosso WhatsApp, você já sabe, salva aí como Tribuna Livre, é o 99412-2179. 99412-2179. Manda pra gente que a nossa equipe está de olho no WhatsApp, vai pegar a sua mensagem. Pode ser mensagem de texto, pode ser vídeo ou áudio, tá? Se você mandar vídeo, por favor, de preferência na horizontal, para a gente aproveitar bem bonito na televisão, tá bom? E participe com a gente sempre. 99412-2179, Adriana. É isso, é o momento de você subir na tribuna e a gente dá esse espaço, porque a gente traz a informação, a gente traz especialistas e a gente também ouve a população, a gente tem a sua participação. Então você também faz parte, né, do nosso programa, você faz parte aqui do Tribuna Livre. Então, não perca essa chance, tá? É a oportunidade também de você ver, né? De você ter voz. São poucas as oportunidades em que a gente se sente ouvido, não é, Léo? Sim. Então, a gente está te dando essa possibilidade também. Então, aproveite essa chance para você também enviar a sua reclamação. A gente cobra, a gente vai ali atrás, né? Para tentar solucionar, para cobrar das autoridades a resolução aí para o que você está vivendo, tá? Telefone 99412-2179. E um dos problemas diz respeito ao nosso metrô. Exatamente. O metrô, nós estamos aí se dirigindo para uma nova linha, a linha 2, tá bom? E por causa disso, os horários estão sendo alterados. Intervalos maiores, viagens diminuídas, e aí você já viu, principalmente no horário de pico, é aquela confusão. Estações lotadas, algumas estações o trem está circulando no mesmo sentido e dá aquela confusão. A repórter Erlaine Grace, a nossa repórter Erlaine Grace, foi até uma das estações ouvir a população, ouvir os moradores, o que eles estão achando de tudo isso. Além de que, a partir de amanhã, tem tarifa nova no metrô. Vamos acompanhar. Surpresa. O que você achou dessa alteração? Olha, eu achei meio bagunçado, sabe? Porque a gente vai trabalhar e do nada esse metrô demorando, entendeu? Do nada parando na estação também. E eu não acho legal. Eu vi o comentário sobre as emissoras de televisão, né? Sobre o que iria acontecer, né? Mas não deixa de ser um constrangimento, né? Mas para melhoria, né, da via, é até melhor. Muito boa não, né? Surpresa. Está tendo baldeação também, você tem que ficar atento. E você que está em casa e vai usar o metrô hoje ou nos próximos dias, sai mais cedo de casa porque os horários estão atrasados. A gente tem, né, um retorno a Metrô BH, ela justifica essas obras como necessárias para exatamente a implementação e a revitalização do transporte. Então, de certa forma, tem tentado, né, fazer com que os impactos sejam os menores possíveis. Mas, de certa forma, os impactos existem, né? Mas o que a gente pede, o que a gente reforça é que essa informação seja clara, é que essa informação seja transparente, que o que for possível, né, ser feito fora do horário de pico, que isso seja respeitado, para que não haja, né, tanto transtorno, tanto caos, pelo menos em relação a esse tipo de transporte que é tão útil, né, para quem é aqui de Belo Horizonte. Inclusive, tem discussão hoje, né, a respeito desse assunto, né, Léo? Exatamente. O repórter Newton Lopes vai contar pra gente o que é essa audiência pública, qual que é o tema hoje. A instalação de uma via singela na futura linha 2 do metrô de Belo Horizonte é tema de audiência pública nesta segunda-feira, dia 30, sob condução da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa chamada linha singela é quando há um trecho com apenas uma via para o tráfego de trens nos dois sentidos de circulação. O objetivo da reunião é debater os impactos da instalação dessa via sobre os direitos individuais e coletivos dos usuários e também para o acesso aos outros serviços públicos do transporte público municipal. A audiência foi solicitada pela presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, a deputada Bela Gonçalves do PSOL, e está marcada para as 18h no Viaduto das Artes, na região do Barreiro. Repórter Newton Lopes. A instalação...
Adriana, agora é acompanhar para ver quais serão os próximos passos, o que vai ser decidido. E fica esse convite, então, para você também participar dessa audiência pública. Essas oportunidades, você, né, precisa participar, a gente precisa estar muito atento. O que é audiência pública, o que é consulta, né, popular, porque para que a gente possa opinar, para que a gente possa participar, né, dessas questões que envolvem a cidade ou o nosso estado, sabe? Então, se há a possibilidade de você estar lá, de dar a sua opinião, aproveite, né? Está lá no Barreiro, Via das Artes, a gente vai ter lá uma audiência pública, então é até bom também que essas audiências, né, se estendam para outros pontos também da cidade. Vamos ver como isso, de certa forma, também vai impactar, né, na resolução aí desse problema. É preciso exercer o papel de cidadão, né? Com certeza, fiscalizar, cobrar, né? Esse é o nosso papel. Agora, um outro problema também diz respeito à Mata do Planalto, que é um problema, gente, que se arrasta há mais de 10 anos, há décadas. Então, a Mata do Planalto que está sendo, né, muito ameaçada por conta de empreendimentos que estão para ser construídos na região. E é uma das últimas áreas verdes aqui de Belo Horizonte. Isso. E a repórter Letícia Bessa chega agora com uma informação de uma assembleia que vai discutir essas ameaças à Mata do Planalto. A situação da Mata do Planalto, na região norte de Belo Horizonte, será debatida em audiência pública nesta segunda-feira, dia 30. A discussão será conduzida pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana da Câmara de Vereadores da capital. O objetivo, segundo o requerimento assinado por Wagner Ferreira, do PV, é discutir alternativas para garantir a preservação integral do território. Em 2021, a Prefeitura de Belo Horizonte sancionou lei que declara o valor ecológico, paisagístico, cultural e comunitário da Mata do Planalto. No mesmo ano, foi publicado o decreto que declara a utilidade pública, a fim de garantir a preservação do local, demarcado como área de proteção ambiental pelo plano diretor do município. Apesar disso, a desapropriação ainda não foi efetivada, sendo motivo de preocupação de moradores e ativistas ambientais. A audiência está marcada para 13h30 da tarde no plenário Elvésio Arantes e também pode ser acompanhada no canal da Câmara no YouTube. Repórter Letícia Bessa. Adriana, pois é. E o Tribuna Livre está chegando ao fim. Você pode seguir a Rádio América no Instagram, que é Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial e Rede Catedral. E pode conferir este programa também lá no YouTube mais tarde, youtube.com/TV Horizonte. Você agora vai ficar com o Rede Notícia, então vai ficar muito bem informado, muito bem acompanhado, né? E a gente volta amanhã, às 11 horas da manhã. Tribuna Livre de hoje, que teve a apresentação de Leonardo Polinário e Adriana Ferreira. A produção de Rafaela Bernardi. Trabalhos técnicos de Rafael Silva. E o controle mestre hoje de Marcelo Salgado. Camarim, Ana Flávia Rodrigues. É Flavinha. Coordenação técnica de Jefferson Sanches. Direção da TV Horizonte da Rádio América, Ana Paula Damasceno. Também a coordenação de jornalismo de Rafael Campos. Direção-geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Gente, obrigada pela companhia. Amanhã a gente volta, então, às 11, contando com a sua participação, tá? Vencemos a segunda e amanhã, na terça, te esperamos. Tchau, pessoal.